Muito bem, Sr. José. Já sei que tem 45 anos de experiência no ramo da ourivesaria, mas fala um bocadinho da sua história de vida, como é que chegou a este ramo e o que é que tem, o que é que há mais para... A história de vida, portanto, dentro do ramo da ourivesaria, não é? Portanto, estou ligado à ourivesaria há 45 anos. O, o ex e falecido Dr. Manuel de Freitas, que era o proprietário e herdeiro também da ourivesaria Freitas, foi-me buscar. Eu trabalhava não, ajudava os meus pais num comércio, portanto, mesmo em frente à ourivesaria, um comércio de confecções, um comércio também que era a Casa Universal, já com um certo historial na cidade. E ele foi buscar-me, não é? Foi-me buscar, eu estava a estudar, naturalmente. Comecei a trabalhar lá nas férias, não é? Porque eu tive que acabar os estudos. E, diante disso, pronto, continuei na ourivesaria, tenho outras atividades fora o espaço da ourivesaria, mais ligado ao associativismo e à parte desportiva. E na ourivesaria fui tendo o meu progresso desde dos 18 anos, portanto são 45 anos ligado ao ramo. E claro que muitos ensinamentos recebi de Manuel Freitas, Dr. Manuel de Freitas, um dos responsáveis pela certificação da filigrana em Portugal e pela história à volta das peças tradicionais que usam, portanto, que usa a nossa etnografia. Portanto, eu fui absorvendo, portanto, os ensinamentos dele e pronto, e aqui estou, não estou apto, há muitas pessoas que sabem muito mais do que eu, mas pronto, eu acompanhei, tive um grande mestre, que foi o Sr. Freitas, que me ensinou e que procurámos em conjunto, pesquisámos muito do ouro tradicional. Ele editou 3 livros do ouro tradicional português, portanto, e dos usos e costumes, portanto, do ourar das nossas mordomas e lavradeiras. O Sr. José é natural de Viana do Castelo. Eu sou natural de Viana do Castelo, caramelo do centro histórico, como eu costumo dizer, mesmo ali do centro da cidade. Muito bem. É, exatamente. Claro que a minha residência atual é a caminha, mas pronto, a minha terra é Viana, como se costuma dizer, portanto, e pronto, e sinto-me bem. O melhor sítio para viver, para mim, não seria outro local que não seja, portanto, o nosso distrito. Pronto, uma das festas que de certa forma é o ex-libris de Viana, é as festas da Senhora da Agonia. Exatamente, E que exatamente. isso realmente é uma tradição muito forte em Viana. Portanto, as festas da agonia, a Romaria da Senhora da Agonia, portanto, e modéstia à parte, são as maiores festas que nós temos, das maiores festas, romarias que nós temos em Portugal. Hum, Antigamente eram 3 dias, agora é mais que esse tempo, é cerca de 15 dias de festa, portanto, com vários eventos, não é? E realmente estas festas, portanto, o embrião destas festas, neste caso que nos interessa, que é, portanto, as nossas lavradeiras e as nossas mordomas, não é? E no setor que estamos e na área que nós estamos, portanto, é muito importante, portanto, este ouro que elas transportam nos seus peitilhos, a história deste ouro, não é? O projeto que faz, portanto, até chegar aos peitilhos das nossas mordomas, que não há, normalmente as nossas mordomas e labradeiras, portanto, são pessoas que desfilam e que têm várias idades, não é desde os mais pequeninos até aos mais crescidos, portanto, e desfilam, portanto, nessas festas, não é? Que são uma referência a nível nacional, não só pela parte etnográfica, mas por tudo aquilo que envolve, na parte religiosa, na parte de dar a conhecer, portanto, aos milhares de turistas que nos visitam, os nossos usos e costumes, não é? Dentro das várias áreas, e neste caso muito especial, há aquele desfile que elas fazem, que são centenas, não é? Cerca de 2.000, se a memória não me trai, na última vez, no último cortejo, no desfile das nossas mordomas, não é? Que desfilam os seus trajes, né? Nos vários trajes que elas estão, que vestem, não é? Porque o traje tem a sua cor, cada cor representa a sua freguesia, não é? Depois há a cor nobre,
que normalmente que é aquilo que nós vemos que é o preto das nossas noivas e mordomas, não é? E as pessoas porque perguntam, porque é o preto? Porque o preto antigamente era uma cor nobre. E então, portanto, elas desfilam não só a beleza dos seus trajes, como também a beleza dos seus peitilhos, não é? Que é composto pelo ouro, que elas têm a chieira, como é uma palavra que nós utilizamos muito, que têm a chieira de mostrar aos outros, não é? Atenção que chieira não é vaidade. As pessoas podem confundir, não é que não é vaidade. Chieira é uma coisa diferente, não é? Elas naturalmente têm vaidade naquilo que usam, mas chieira é um termo mais popular que dizem o prazer e a honra que eles têm de vestir um traje, como de ter o ouro no peitilho que fazem nos desfiles. Claro que há uns peitilhos mais ricos, outros mais pobres, não é? Mas se a gente fizer a conta, há 1000 e tal labradeiras e uma média de 3 quilos por ouro em cada peitilho, é só fazer a conta, portanto, ao preço do ouro que está agora à cotação, portanto, Muitos fazer a milhões. pronto é muitos milhões, não é? E não é preciso grandes seguranças. Não é? Elas desfilam, qualquer dia aparece lá um bando ou coisa parecida, é capaz de fazer aí uma surpresa, mas isso era uma notícia a nível mundial, não é? Portanto, não há segurança, não é necessário, não só porque o movimento que tem Viana nessa altura, mas os familiares vão atrás das suas meninas, não é? Ou da sua afilhada, ou da sua filha, ou qualquer que seja o parentesco que eles tenham com a mordoma que está a desfilar, e pronto, elas sentem-se mais seguras, mas não é? Apesar deste ano ser um bocadinho mais difícil porque as inscrições não chegaram para todas, o município teve que limitar as inscrições porque aquilo cada vez temos mais procura e isso é importante, cada vez os jovens querem fazer o desfile, não é? E fazer parte da festa em si. Qual é o papel do ouro nos trajes? O papel ou a simbologia nos trajes das labradeiras e das noivas? É um papel importante, não é? Quando o ouro chega ao peitilho das labradeiras e das mordomas, bem carregado de história. Porque bem carregado de história, porque normalmente não é uma pessoa jovem, como, não é? Estou a dizer que no desfile aparecem todas as idades. Mas normalmente, não é? O grosso das pessoas que vão desfilar são pessoas jovens, não é? E não têm naturalmente capacidade económica para comprar aquele ouro todo, não é? Eles não chegam ali à ourivesaria e compram o ouro para fazer o seu peitilho, não é? Elas naturalmente vão adquirindo as peças mais emblemáticas para fazer parte do seu peitilho, não é? Quando eles falam em peitilho é aquela parte onde eles ostentam o seu ouro, não é? E que também tem maneira específica de colocar, não é chegar ali e colocar o ouro em cima do peito ou por cima do pescoço e pronto, e aquilo cai ali de qualquer maneira. Não, tem a sua técnica. Não é? E como estava a dizer, portanto, não há essa possibilidade económica, portanto, e então de onde é que elas arranjam ouro? Que vem de família. É um trajeto que se chega, portanto, Passa de geração em geração. E, exatamente, passa de geração em geração. Portanto, e os familiares também têm a tal chieira e a tal vaidade de que o seu familiar, que pode ser a filha, a sobrinha, qualquer, pode ser a afilhada, inclusivamente, portanto, que tem, portanto, essa vaidade que realmente a cachopa vá bem ourada, não é? Portanto, e vá com um peito que realmente ela gosta, que tenha a honra de transportar aquele ouro que já tem um percurso, que já tem um historial, não é? E muitas vezes acontece que são várias famílias que vão contribuir para o peitilho da nossa mordoma e labradeira, não é? Naturalmente que a nossa mordoma e a noiva têm mais ouro que propriamente os outros trajes das labradeiras das várias freguesias, não é? Mas então, então vão pedir à avó, vão pedir à tia, não é? Tem o ouro da mãe, tem o ouro que é herdado, portanto, e tudo isso chega, portanto, aos peitilhos, não é? Das nossas mordomas, das nossas labradeiras, das nossas noivas, não é? E faz com que o traje, que por si já é belo, não é? Nós orgulhamos de ter uma etnografia muito rica, não é? Não só nos ranchos folclóricos, não é? E na dança que eles desenvolvem, mas também no aspecto do traje. O traje realmente tem resplendor, é um traje vivo, é um traje que transmite realmente muita energia positiva e depois
então, vai ser embelezado ainda mais com ouro, não é? Porque fantasias não existem, nem podem, nem são permitidas nos desfiles que Só se mesmo fazem. ouro, tudo 100% ouro. Sim, exatamente. Poderá ali haver, naturalmente, alguma outra peça de prata dourada que existe. Mas pronto, ouro e prata são metais nobres, e então, sim senhor, a prata tem cabimento no peitilho das nossas mordomas e das nossas labradeiras. Claro que agora, muitas vezes a gente não consegue distinguir uma peça de ouro, não é? De uma peça de prata, neste caso de prata dourada, porque a perfeição é muito grande, não é? Nós temos a arte da filigrana que felizmente ainda ninguém nos conseguiu copiar naquela beleza que nós fazemos com a nossa filigrana, não é? Portanto, e como isso é uma arte que nós temos que preservar e continuar a trabalhar e divulgar ainda mais, não é? E ainda não há muitas falsificações. Portanto, e então a prata e o ouro não há muita distinção, não é? Na peça, claro, para os entendidos, aquilo não passa, não é? Mas dá perfeitamente para ver, portanto, que aquilo é uma joia que não é uma joia de bijutaria. Qual é o impacto cultural e turístico que têm estas tradições na cidade de Viana? É imenso. Como eu disse, portanto, nós temos milhares de visitantes que vêm, portanto, que vêm às nossas festas. Vêm às nossas festas não só pela romaria em si, porque nós temos o cortejo etnográfico, temos a procissão, temos uma das coisas que realmente muito diz à cidade e principalmente à zona da Ribeira, que é a procissão ao mar, não é? Temos o desfile das nossas labradeiras e mordomas e das nossas noivas, esta festa, a festa do traje, não é? Portanto, tudo isso faz com que cada vez mais, não é? Foi por isso que nós alargamos também, o município achou por bem alargar o número de dias para a festa e cada vez mais as pessoas nos visitam, não só para ver a nossa beleza naturalmente que nós temos e modéstia à parte, que é a zona rica, que é a paisagem, não é? Que é cativante, não é? Falando na nossa gastronomia, falando nisso tudo cativa, tudo faz com que as pessoas visitem Viana e então também participem, não é que elas participam ativamente, elas são chamadas a participar na nossa festa, na nossa Romaria da Sagrada da Agonia. Claro que não há só a Romaria da Sagrada da Agonia, portanto, há muitas festas nas nossas freguesias. Cada freguesia tem a sua festa, cada festa tem o seu resplendor, cada festa é reconhecida, cada festa é vivida, não é? Porque também temos as festas de Santa Marta, não é? Onde está muito da cultura do ouro popular, não é? Porque se a gente olhar para estas peças não significam muito e têm valores, não é? E têm significados homiléticos que as pessoas não conhecem, não é? E é por isso que nós temos que ter um papel importante, não é? As pessoas que estão ligadas ao ramo da ourivesaria, a divulgação da filigrana em si é muito importante, ela está certificada, mas também das peças em ouro. Fazer com que os jovens visitem a ourivesaria, comprem na ourivesaria peças em ouro. Porquê? Porque agora está-se a perder aquele bom hábito que tinham as pessoas de ir à ourivesaria de comprar o anelzinho para o neto, de comprar a madrinha e o padrinho ir buscar a pulseirinha de ouro e comprar a pulseirinha de ouro para o seu familiar, não é? E tudo isso está a perder, não só pela conjuntura nacional e mundial da cotação do ouro, naturalmente toda a gente conhece, mas também essa cultura que nós temos que transmitir aos mais jovens, não é? Portanto, apostar no ouro é valorizar, não é? Nós há bocado em off estivemos a falar na questão da valorização. Hoje o ouro está a um preço daqui a 10 anos, portanto valorizamos muito o nosso investimento que é feito, que fará que aquelas pessoas que compraram o ouro há uns anos atrás, não é? A valorização que ele já tem agora, portanto isso é importante, mostrar que realmente é uma boa aposta, não é? Apostar na compra do ouro, portanto, porque isto naturalmente tem o seu feitio, isso tudo, não é de comprar agora e para o ano, como as pessoas pensam, já vale o dobro, não, isto tem que haver um percurso para valorizar e para dar a antiguidade à peça e para realmente nós termos a noção e darmos um real valor, não só da parte histórica que isto tem, da parte histórica que as peças têm, mas também daquilo que elas significam. Por exemplo, se a gente olha, por exemplo,
para um par de brincos. Os brincos à rainha, como toda a gente conhece, que é este par de brincos que está aqui. E pronto, isto não é simplesmente um par de brincos, está carregado de amuletismo. Por exemplo, se pegar nesta peça, temos aqui, neste brinco, o Sol representado. Está aqui no centro. Isto representa o Sol. A força, a energia. Temos arranjos florais. Aqui, tudo que está aqui trabalhado é arranjos florais, que muitas vezes tem, portanto, para terminar, aqui a sua flor ao centro, não é? Que às vezes é uma em cima, ou então em cima e em baixo, outras vezes só tem num aspecto. Depois temos a parte que nós temos à volta do brinco, que é um esvoaçar das aves, ligado à natureza, não é? Os arranjos florais, que são estes que estão aqui à volta da parte central, que é o Sol, tem aqui também a parte das cimenteiras, que tem a ver ligado à terra. Depois temos aqui a parte triangular, é o símbolo invertido da fertilidade. Está aqui tudo espelhado no brinco à rainha. Portanto, não é só um brinco, é, portanto, todo o significado amulético que tem estas peças. Uma das peças que também se usa muito, não é? Uma das peças que se usam muito, que são as arcadas. A arcada está cedo simbólico. Lá está aqui outra vez o triângulo invertido, lá estão os arranjos florais, o esvoaçar das asas, e depois tem uma coisa muito significativa. Tem aqui a meia-lua, ali temos o Sol, aqui temos a Lua, e depois temos a bambolina, que isto, a gente sabe, as arcadas, depois as peças têm vários nomes, não é? As arcadas, não é? Portanto, que nós muitas vezes chamamos, as bambolinas, tem aqui esta meia-lua, não é? Que é o espanta-espíritos. Tem o símbolo da Lua em si, ela é tem o recorte da Lua, e também é o chamado espanta-espíritos. Porquê? Isto é junto das orelhas. E normalmente os espíritos, segundo diz as tradições, entram pelos buracos das orelhas. Então existia este espanta-espíritos. O brinco à rainha também tinha essa função do Sol, porque como ele é móvel, portanto, estava junto às orelhas, portanto, e afastava o espírito, não é? Portanto, pelo este movimento que fazia. Não é? Portanto, e tudo isto tem aquele significado amulético. Por exemplo, há uma coisa muito, muito importante. E são tudo peças que fazem parte do nosso traje. Não é? Uma das coisas engraçadas, portanto, brinco, é um par de brincos, não é? Não damos aqui a importância histórica e a referência que ele merece. Mas isto é muito mais do que um par de brincos à rainha, não é? Porque faz parte também do nosso trajar. Temos o coração, nós apelidamos o coração de Viana. Prontos, como também chamamos isto, as contas de Viana, não é? Mas que em qualquer terra também há contas e há corações, portanto não é exclusivamente de Viana. Mas pronto, isso é outra história, não é? E ainda bem que o Dr. Manuel Freitas puxou a brasa à sua sardinha e começou a falar muito no coração de Viana. E o coração de Viana está em todo sítio. Em logotipos, em eventos internacionais que são realizados em Portugal, em muitas situações onde o coração é referido, quer nos meios de comunicação social, quer nas televisões, as nossas atrizes, portanto, usam o coração, usam os brincos de Viana, portanto, isto é tudo oriundo de quê? De uma aposta que foi feita no ouro tradicional português. O coração de Viana, ou coração, a gente olha para aqui para um coração, isto não é só um coração. Não é? Porque se a gente estilizar o coração é só a parte de baixo. Isto sim é um coração. Toda a gente conhece. Agora, e o que é que isto? O que é que esta chinesice, entre aspas, tem a ver aqui isto em cima do coração? Não é? O coração tem a vertente religiosa e tem também a vertente amorosa. Claro que a gente, quando fala na questão do coração, a gente liga sempre o amor ao coração. Mas tem aqui estas partes, não? Que são estas saliências que nós vemos aqui, que muitas pessoas não sabem o que é que isto quer dizer. Não é? E isto tem um significado. E entre outras partes aqui que tem significado do coração, esta parte tem. Portanto, na parte religiosa, nós se olharmos para os nossos santos, se olharmos para o Sagrado Coração de Jesus, vemos sempre o coração cá fora. Não é? Questão do sofrimento. Portanto, o coração sai, de tanta dor ele sai fora do seu peito, não é? Aqui exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, este resplendor, este flamejar da dor, não é? Da nossa
da nossa religião, portanto, faz com que o coração flameje. Portanto, e faz aqui com que aconteça este arranjo aqui de uma explosão. No aspecto da dor, no aspecto religioso, não é? Não estou a dizer que a religião é só dor, não, mas isto tem significado naquilo que a gente vê nos nossos santos. Depois, no aspecto amoroso, é exatamente a mesma coisa, na outra vertente, de tanto amor, de tanto carinho, então também há este resplendor, há este aqui flamejar de que ultrapassa o coração e vem cá para cima, portanto, e damos aqui a noção de termos um coração que tem muito, muito, muito significado. Portanto, não é só propriamente. Só para fazer aqui também uma coisa engraçada, que é o problema das contas. Normalmente, isto tem uma história, o colar de contas. As pessoas iam à feira, vendiam as suas hortaliças, os seus animais, e depois iam à olivesaria com o apuro daquilo que faziam na venda dos seus produtos, que cultivavam nas suas terras, iam comprar uma, duas contas. E depois iam acrescentando ao colar. O colar antigamente era enfiado em fio de algodão, não é? Que tinha um pompom atrás e eles iam acrescentando, não é? Conforme a venda, assim compravam uma ou duas contas para acrescentar no seu colar de contas, não é? Portanto, isto se nota o tal investimento que já os nossos avós, bisavós e antepassados faziam no ouro, portanto, isto era o investimento que eles achavam que deviam fazer. E é isto que nós temos, acho, que passar aos nossos jovens. Portanto, é uma aposta. Sem dúvida. É uma aposta que nós devemos fazer. Conhecer as tradições. Exatamente. Não só na parte tradicional, mas inclusive, como falámos há bocadinho, na parte isto é um investimento. O ouro cada vez é mais um investimento. E temos que dizer também isso aos nossos jovens, porque os nossos escalões etários já sabem aquilo que eles têm, não é? E aquilo que eles têm em casa. Há bocadinho esquecemos de referir uma coisa. Este ouro não sai sempre todos os dias à rua. Este ouro sai em alturas específicas. Este ouro vai sair à rua em festas ou em situações que a família acha que deva sair à rua. Claro que cada vez temos mais eventos onde temos que mostrar, onde vamos mostrar as nossas labradeiras, onde vamos mostrar os trajes e onde vamos mostrar também, portanto, este historial e esta referência que é usar este ouro nos peitilhos dessas. José, não nos quer continuar a explicar assim rapidamente? Mais alguma peça aí? Posso. Isto é uma coisa engraçada, isto nós chamamos as argolas, não é? As carniceiras, e as pessoas carniceiras, às vezes perguntam lá, mas carniceiras porquê? Isto é muito mais da zona de Barcelos, não é? E então eram os brincos, não é? Alguns trajes principalmente da nossa ribeira, usam estes brincos. O traje da nossa ribeira é um traje mais simples, não é um traje tão rico como o das labradeiras e das mordomas, e então quem usava estes brincos em argola, chamado carniceira, eram as mulheres dos talhantes. Portanto, as mulheres dos talhantes, na zona de Barcelos, é que usavam estas argolas, estes brincos, não é? Temos aqui para falar, por exemplo, do brinco à rainha, isto vem tudo da corte francesa, dos saquilés, isso tudo, portanto, foram adaptados. Às vezes os brincos à rainha têm uma coisa engraçada, têm aqui um género de trabalhado brilhante, que são facetados. Isso era para quê? Era para fazer uma imitação do brinco que era usado na corte francesa, que era cravejado de pedras preciosas, de brilhante, de esmeraldas, rubis. E então o nosso povo e o nosso artesão, como não tinha possibilidade de ter essas pedras, não é? Que eram extremamente caras, faziam estes arranjos. Eu tecnicamente não sei dizer agora qual é o nome que se dá, a memória também já começa a falhar, e então estes arranjos eram facetados, não é? Para imitar o brilho dessas tais peças, dessas tais pedras que eram incrustadas, portanto, nos saquilés da corte em França, não é? Como também o coração também muitas vezes tem essas aplicações, não é? Umas vezes são em bolinhas, outras vezes são em quadrados facetados. Depois, não é uma questão até de machismo ou deixar de ser, também temos aqui uma peça que não é muito usada no nosso traje, que é os brincos à rei,
não é? Que é este brinco. Dentro do brinco à rainha é mais afunilado, tem uma configuração mais em fuso, portanto, apelidaram de brincos à rei. Não há uma história concretamente disso, não é? Portanto, não estou a dizer que os nossos reis usavam esses brincos, mas pronto, foram para serem mais estilizados, portanto, apareceram este novo, não, que também continua a ter a antiguidade que tem, mas esta nova maneira de fazer o brinco à rainha. Depois também temos ali a medalha que nós chamamos, também faz parte do traje, nós chamamos de medalha de imitação. Porquê? Isto tem dois significados. Porque isto normalmente, esta medalha, o medalhão, tem uma libra autêntica no centro, não é? Muitas pessoas não tinham possibilidade de comprar a libra e então havia esta imitação de libra. Não é ouro na mesma, e então nós apelidámos isto de medalha de imitação, porque muitas destas medalhas não têm a libra ao centro, não têm a moeda propriamente com as 8 gramas ao centro, não é? E então tem esta moeda, que não é moeda, portanto é imitar uma moeda, é imitar a libra, portanto, e chamamos medalha de imitação. Se esta se esta medalha tiver a moeda, a libra, continua a ser medalha de imitação, porque apelidaram esta medalha, que faz parte também do nosso traje. Ali temos os cordões e os trancelins, porque as pessoas e as nossas mordomas não colocavam aquilo de qualquer maneira no seu traje, tinha que ter um fio. Aquilo normalmente tem um comprimento de 2 metros aberto, portanto é um fio que dá 3 voltas ao pescoço para colocarem vários corações. Depois temos, pronto, aquilo, o colar de gramalheira, ou o grilhão, como a gente lhe chama, era para as mordomas mais ricas, para as noivas mais ricas, não é? Portanto, também tem um historial, tem uma medalha que é extremamente trabalhada, não é? Há várias situações. Depois é que esta parte do fio, não é? O chamado grilhão, chamamos grilhão porquê? Porque normalmente este é muito mais elaborado, mas normalmente o grilhão ou era em elos retangulares ou em elos em círculos, e eram as correntes que penduravam os tachos ao borralho nas nossas lareiras. Portanto, se vocês visualizarem as correntes que penduravam os nossos tachos e os nossos potes nas nossas lareiras e ao borralho, eram essas correntes que eram os grilhões. E também outro significado, que eram os presos das nossas caravelas, isso tudo, que andavam por esse mundo fora, não é? E que escreveram a história deste nosso país, tinham nos pés e eram acorrentados muitas das vezes, não é? Por grilhões, não é? Junto aos tornozelos, portanto, e o nosso povo fez estas simetrias todas, estas comparações, não é? Portanto, há várias coisas que fazia parte do cotidiano, da vida, da história, e então acho engraçado, e pronto, e é isso que é esta mensagem da gente dar, portanto, é as correntes dos presos que eles tinham nos pés, portanto, que normalmente eram em círculos ou em elos retangulares, portanto, também chamámos, era o grilhão, e então nós temos um colar de grilhão ou é um colar de gramalheira. Portanto, no fundo, são estes significados que as peças têm. E há muitas mais coisas. Cada peça tem um significado. Exatamente. Como é que o ouro se tornou um símbolo da identidade local, neste caso em Viana? Por isso tudo que eu acabei de falar, não é? Não só que a importância que nós damos ao ouro, não é? E temos que dizer a importância que estas pessoas que estamos aqui a falar, as lavradeiras, as mordomas, as noivas, todos os seus familiares, dão, portanto, a este espólio que eles têm, não é? E que tentam preservar, porque quando na necessidade extrema de vender alguma coisa, é qualquer coisa que lhes sai de dentro do coração, não é? É muito difícil essas pessoas venderem aquilo que lhes custou dinheiro, que foi comprado com carinho, que foi comprado com a devoção de poder usar aquilo, não só no traje, mas ter aquilo em casa, de ter a noção de ter, não é? A peça em casa, quer no valor que ela tem, quer inclusivamente na questão do orar dos seus familiares, naquelas pessoas que tinham o seu traje.
E portanto, isso é importante. Portanto, porquê? Porque esta simbologia do ouro, não é? Este que nós temos, é uma coisa engraçada, é que nós temos essa simbologia toda, temos esse historial todo, temos essa referência toda, não é? Mas não temos fabrico em Viana. Não é? É uma coisa engraçada que as peças são fabricadas em Gondomar, na Póvoa de Lanhoso, não é? Eles são os fabricantes, é a produção das peças. Nós em Viana não temos produção, não temos oficinas, não temos realmente artesãos que façam estas peças e que muito menos trabalhem na filigrana, uma nobre arte, como disse há bocado, que nós temos que preservar cada vez mais. E então não temos essa vertente, temos realmente etnografia, os usos e os costumes do saber orar as nossas mordomas e labradeiras. Portanto, e a importância está aí mesmo, não é? Saber aquele património cultural, porque a gente olha para uma fotografia, olha para uma labradeira, mas é muito mais do que isso, não é? Portanto, é esta beleza toda que as nossas jovens têm e a honra e o prazer que elas têm em desfilar, não só nesse aspecto, mas também tudo que estas peças transmitem na sua alma. E como eu estava a dizer, é muito difícil vender essas peças numa situação de dificuldade, não é? Uma das últimas peças que elas vendiam sempre, não é, na cidade, eram os brincos. Os brincos, na necessidade de ter que vender o ouro todo que teriam, ou a parte do ouro, os brincos era a última peça que vendiam. Porque uma pessoa que andasse sem brincos era apelidada de fanada. Fanada, ou seja, faltava-lhe qualquer coisa. Portanto, e era fanada, olha, aquela é uma fanada, não tem brincos. Portanto, e era ali uma questão já de criticar, de maldizer a vizinha, não é? Ou aquela outra pessoa que as pessoas não gostavam muito, não é? E são todas essas peças que fazem com que realmente a gente cada vez tenha que dar mais valor, portanto, ao historial, porque não é só o brinco, não é só o colar, não é só o coração de Viana, não, é tudo que está para além. Portanto, eu acho que a gente transmitindo e sabendo transmitir esta situação e esta história toda, acho que os nossos jovens vão dar outro valor, que para mim é importante. Sr. José, muito obrigado O prazer foi meu. por esta lição de história, porque realmente nota-se que o Sr. José é um apaixonado pelo ramo e por conhecer a história de cada uma destas peças, e esta partilha fez connosco. E claro, agradecer também aqui à pousada por disponibilizar este espaço para que nós pudéssemos fazer esta troca de alguma informação, e esperamos que as pessoas gostem e tirem proveito daquilo que de certa forma foi aqui falado. Muito obrigado. Para mim é um prazer também, e obrigado pela oportunidade de dar a conhecer, portanto, este pequeno espaço, não é? Para podermos a gente refletir um bocadinho do que são estas peças, não é? E de realmente, como disse, de valorizar, e isto é importante, cada vez haja mais e mais situações destas, eventos destas, organizações destas, para realmente dar valor àquilo que é nosso, não é? Que é muito importante. Obrigado. Muito obrigado.